Olá pessoal, tudo bem? Eu sou David, engenheiro de Machine Learning aqui da Salter, e agora eu irei estar falando um pouco sobre o Google Stitch. Bom, o Google Stitch é uma plataforma desenvolvida pelo Google Labs, é uma ferramenta que te possibilita a criação de interfaces gráficas por meio do prompt, então basta você escrever aqui, ou então por meio de uploads. Caso você tenha uma imagem e você gostaria que o Stitch transformasse essa imagem em um layout com os componentes. Então, um caso de uso simples basta você escrever o que você quer que o Stitch faça e ele consegue estar desenvolvendo para você o layout com todos os componentes. Então aqui eu pedi para ele criar uma página de produto, o meu produto seria uma planta, e daí eu trouxe para ele alguns componentes que eu gostaria que tivesse na minha página, como por exemplo a galeria de imagens, o seletor de quantidade de produtos, o preço e também o botão de adicionar ao carrinho. Eu trouxe para ele também o estilo da minha página que eu gostaria que tivesse. Eu gostaria de uma página que fosse minimalista, que tivesse tons verdes e bege e que as fontes fossem serifadas. Lembrando que eu posso desenvolver tanto para mobile quanto para web. Se eu seleciono mobile, eu consigo ter o meu layout em formato de mobile para desenvolvimento de aplicativos, celulares, enfim. Como a minha ideia é uma aplicação web, eu seleciono essa parte aqui e clico Enter. Com base nisso, ele vai estar criando um novo projeto. A gente consegue estar verificando aqui o pensamento da IA para o desenvolvimento do nosso layout. Então, com base nesse pensamento, conseguimos ver as escolhas que ele está tomando em tempo real. Bom, a gente consegue ver aqui que ele criou um componente de cores, é um componente de estilos, então aqui ele trouxe todas as cores primárias, secundárias, terciárias e as cores neutras. Além disso, ele também trouxe o tom e o sobretom. Trouxe também quais que vão ser as fontes utilizadas e alguns componentes também. E agora ele está fazendo a geração da tela. Essa tela vai ser gerada com base em todos esses componentes de estilos aqui. Eu pedi para ele um tom verde, bege, e trouxe aqui o layout, né? A gente consegue verificar que, de fato, ele trouxe as informações que eu pedi, que são as cores e tudo mais. Bom, o Stitch, além de ser uma plataforma de geração de conteúdo, é uma plataforma de edição. Então, esse layout aqui eu consigo estar fazendo a edição, clicando nesse lapisinho aqui e clicando na tela, ele vai carregar um pouco. E com base nisso eu consigo verificar que esses componentes aqui, eles são editáveis. Então esse texto, por exemplo, eu consigo estar escrevendo qualquer coisa. Existem duas formas de edição, né? Uma edição onde você consegue estar editando você mesmo, ou utilizando a IA. Eu vou dar um exemplo de edição com IA. Digamos que essa imagem eu tenha achado ela grande demais e eu gostaria que ela diminuísse. Então basta eu selecionar ela e coloco editar com IA. A gente verifica aqui embaixo do prompt que foi anexado essa imagem, que é para que a inteligência artificial entenda qual que é o componente que ela vai estar atualizando. Então eu posso pedir para que ele diminua essa imagem. Bom, aqui no campo de pensamento da IA, a gente vai verificar que ele vai estar entendendo o contexto da nossa solicitação e ele fala que ele irá diminuir a imagem principal da planta para equilibrar melhor o layout da página de produto. E ele está gerando aqui ao lado. Uma coisa bem interessante é que ele não vai sobrescrever esse layout, ele vai criar um novo layout com as modificações que a gente pediu. Isso é legal porque, caso precisamos trabalhar com um sistema de rollback, conseguimos ter várias versões do mesmo produto e escolher aquele que faz mais sentido para o nosso negócio. Bom, o produto ele está pronto e digamos que eu já validei e é isso que eu quero, mas tem certos tipos de edições que eu não consigo fazer aqui e eu gostaria de fazer no Figma, que é uma ferramenta de edição e criação de prototipagem de alta e de baixa fidelidade. Então, para que eu consiga fazer isso, basta eu selecionar aqui a tela a qual eu quero fazer a exportação, consigo colocar exportar, eu escolho a opção Figma, ele vai fazer a conversão desse layout aqui para o formato Figma, daí basta apenas eu copiar. Aqui ele fala que eu só preciso colocar Ctrl V no Figma, que eu vou ter os componentes aqui. Eu estou com o meu Figma aberto, eu irei dar Ctrl V e aqui está. Aqui já está o meu projeto do Figma, eu consigo verificar que cada componente desse eu consigo estar fazendo edição, né? Se eu quiser eu posso estar movendo o botão aqui, enfim. Além disso, eu verifiquei também que aqui ele criou o projeto do Figma, então tá tudo dentro de um container, todos esses componentes eles estão com os nomes corretos, então eu já posso começar daqui a fazer todas as personalizações que eu quiser. Um outro caso de uso para o Stitch é que, digamos que eu sou um desenvolvedor front-end e eu gostaria disso daqui em um formato de código. Basta eu colocar aqui em mais e mostrar código. Bom, aqui é o código da aplicação já pronto, a única coisa que eu preciso
preciso fazer é só clicar aqui, copiar código, e eu consigo salvar em um editor de código e com base nisso dar início ao meu desenvolvimento. E falando em código, o Stitch também permite que a gente exporte esse projeto para o Google AI Studio. Então eu posso colocar exportar, eu venho para o Google AI Studio e com base nisso eu consigo criar uma aplicação utilizando essas ferramentas, esses artefatos, né, que o Stitch gerou para a gente. Então a gente consegue verificar aqui que esses artefatos eles são anexados automaticamente. Eu posso tirar essa parte do texto aqui, pedir para que o Google AI ele crie uma aplicação com base no meu layout que eu criei aqui no Stitch. Ele vai fazer o build, vai demorar um pouquinho. Enquanto que ele vai fazendo o build da nossa aplicação, eu quero mostrar uma outra coisa, uma outra funcionalidade, que é como que a gente consegue estar fazendo a criação dessas interfaces por meio de um upload de imagem. Eu venho aqui para criar outro projeto e basta eu apenas clicar nesse pontinho de mais e eu consigo estar enviando uma imagem de referência. Digamos que você tem uma imagem de referência de um design e você gostaria que essa imagem ela fosse convertida para componentes. Então, você pode escrever um prompt, eu já tenho um prompt solo aqui também. O prompt ele pode ser mais específico dependendo do seu caso de uso. Eu coloquei aqui transforme este rascunho em interface de alta fidelidade seguindo exatamente o layout da imagem. Ele vai criar um novo projeto e vai estar fazendo exatamente o que eu pedi. Uma outra coisa que a gente pode também estar fazendo é buscar uma URL de um site, tá? Então, digamos que tem uma interface de um site que você gostaria de utilizar como referência. Basta você copiar aquela URL, colar ela aqui e com base nisso o Gemini vai fazer um scraping dessa interface e vai estar conseguindo recriar aqui e com base nisso você consegue estar exportando para o Figma e utilizar como uma ideia para um projeto que você está desenvolvendo. Ele trouxe para mim as paletas de cores que vão ser utilizadas. Eu não especifiquei aqui quais que são as paletas de cores, apenas eu disponibilizei a imagem, só que o Gemini ele é inteligente o suficiente para saber quais que são as cores que esse projeto está sendo utilizado. Isso facilita muito na prototipação. Bom, com base na nossa imagem, ele conseguiu criar um layout, tem uma fidelidade muito boa. Esse layout ele é editável, né? Então eu posso clicar no lapisinho e daí a gente verifica que cada componente desse eu posso editar com o uso da IA ou editar diretamente. Mas uma coisa legal também é que eu posso escalar isso para um produto um pouco maior. Então digamos que aqui é a minha aba de chat, só que eu gostaria de ter uma página de login, onde o usuário ele conseguisse fazer o login para depois utilizar a minha plataforma. Então aqui eu pedi para ele criar uma página de login, provavelmente ele vai utilizar a mesma paleta de cor. Aqui a gente não tem a alucinação, então a inteligência artificial vai estar levando como base esse estilo aqui. Aqui ele mesmo fala, né, que ele vai criar uma página de login para o Forma Hub, que é a minha aplicação, mantendo a identidade visual. E ele criou a minha página de login. E eu posso fazer a mesma coisa, eu posso selecionar a página de login e eu consigo exportar para o Figma. Daí eu abro o Figma e eu consigo colar. Se a gente reparar bem, o Figma ele é bem parecido com o Stitch exatamente por essa funcionalidade, porque o Stitch, além de ser uma plataforma de geração de conteúdo, também é uma plataforma de edição. Bom, vendo aqui no Google AI Studio, a gente consegue verificar que ele criou a nossa aplicação, tá? Tudo que a gente está vendo aqui, essa simulação de uso web, é com base no que a gente forneceu para ele. Uma coisa legal é aqui nessa parte de code, e dá para verificar que ele conseguiu criar o projeto front-end utilizando o React. Então ele criou o source, que é onde vai conter todos os componentes e todo o app da aplicação. Ele também criou o package.json, que é onde terá todas as dependências que a aplicação vai precisar ter para rodar. Então, aqui a gente consegue estar utilizando várias ferramentas em paralelo usando o Stitch. Então, aqui eu utilizo o Stitch, mas ao mesmo tempo eu posso estar utilizando o Figma para estar fazendo algumas melhorias e ao mesmo tempo eu também posso estar utilizando o Google AI Studio. Existem várias formas de exportar, tá? Então, como eu falei, você pode exportar para o Figma, o Juice, você pode exportar isso aqui em um projeto.zip, pode copiar o código para a área de transferência, também você pode trabalhar a parte de MCP, são diferentes possibilidades que você consegue estar fazendo com o Stitch. E aqui ele cria nosso projeto. Uma coisa legal também é que caso você queira fazer alguma modificação aqui no Figma, basta depois você salvar esse projeto aqui como uma imagem, por exemplo, e você consegue anexar essa imagem no próprio Google AI Studio. E com base nisso, o Google AI Studio ele irá fornecer para você a tua aplicação. Então essa é a ferramenta Stitch, espero que tenham gostado e até logo.